Muito boa noite. Está começando pela Rede CNT, o Jogo do Poder, um espaço aberto para a discussão política. Nós, da CNT, acreditamos que o debate, o contraditório, é sempre ponto de partida para o exercício de um dos direitos mais fundamentais, o de ser informado com absoluta correção e transparência. Esse é o objetivo do Jogo do Poder, que tenho o prazer de receber hoje o secretário-chefe da Casa Civil do prefeito Eduardo Paes, Pedro Paulo Carvalho, que também é deputado federal pelo PMDB. Boa noite, Pedro Paulo. Boa noite, Ricardo. Boa noite às pessoas que hoje assistem nosso programa. É um prazer recebê-lo aqui no Jogo do Poder. Conosco também a jornalista Alessandra Horto, do Jornal O Dia. Boa noite, Alessandra. Boa noite. É um prazer recebê-la também. Pedro Paulo, após 3 anos já, praticamente, do prefeito Eduardo Paes à frente aí do município do Rio de Janeiro, que tipo de balanço, que tipo de avaliação você faz da administração? Em quais pontos, na sua avaliação, você acha que a prefeitura mais acertou, mais avançou, já está deixando um legado importante? E quais as outras áreas que você acha que faltou fazer um pouco? Olha, primeiro, Ricardo, eu acho que depois de uma situação que nós encontramos a prefeitura no final de 2008, já no momento da transição, uma prefeitura que estava ali a ponto de quebrar, com gastos absolutamente inadequados para o momento que nós vivíamos ali em 2008, que era um momento de crise, poucas pessoas se lembram, mas estamos vivendo um momento de crise internacional, como começa a apontar agora. E naquele momento a gente tinha o orçamento completamente fora da realidade da cidade, uma cidade que se descolou, um cidadão que se descolou da administração, e o desafio de botar a prefeitura em ordem e nós começamos a construir essa ponte entre o poder público municipal com o cidadão. Então botamos a casa em ordem, fizemos os ajustes que deviam ser feitos e já no primeiro ano já atingimos uma situação confortável, seja do ponto de vista fiscal e seja do ponto de vista do planejamento do que seriam as principais ações da prefeitura para essa gestão do prefeito Eduardo Paes nos seus 4 anos, e começamos a botar o bloco na rua. A prefeitura saiu de uma prefeitura ausente para uma prefeitura presente, uma prefeitura hoje que investe em todos os cantos dessa cidade, seja do ponto de vista da infraestrutura, obras, quase 5 bilhões e meio de obras contratadas. 5 bilhões e meio. 5 bilhões e meio de obras contratadas já em andamento. É um número expressivo. São mais de 1.500 pontos de obras na cidade, isso de Paciência até o centro, até a Ilha do Governador. Você tem também investimentos na área da saúde. Na área da saúde nós estamos praticamente duplicando os gastos na área da saúde, investindo não só nas unidades existentes, como novas unidades, como UPAs, como as clínicas da família, que é atenção básica, investimentos na área de educação. A educação tinha um problema, uma estrutura física já, de certo modo, ajeitada, mas com problema de qualidade. Investimos fortemente na área de educação com a secretária Cláudia Coxinho. Os resultados já começaram a aparecer dos nossos alunos do ensino fundamental. Então, assim, em várias frentes. Você acha que falta fazer alguma coisa, que seria, digamos, até daria até oportunidade para que se discutisse, que se lançasse a ideia de se ter mais um mandato do prefeito Eduardo Paes, para se ter, então, a conclusão desse processo? Claro, não existe governo perfeito, não existe um governo que não tenha outras agendas para serem feitas. E governar é escolher prioridades. Mas, de forma planejada, escolhemos as prioridades dessa primeira gestão em diversas áreas, mas tem determinados pontos que você não consegue avançar tanto num primeiro momento. Por exemplo, você está aqui uma área que era extremamente problemática, que nós tivemos muita dificuldade para conseguir encontrar um caminho, a área de transporte. Conseguimos delinear um rumo, licitamos as linhas de ônibus da cidade, hoje consegue o poder público fiscalizar, planejar e fiscalizar o sistema de transporte por ônibus. Estamos investindo nos BRTs, que é um novo modal de transporte público na cidade, com metas. Nós vamos sair de 12% das pessoas que se transportam hoje em transportes de alta capacidade, que nós chamamos, para 50% até 2016. Enfim, investimos muito nessa área. Estamos fazendo os BRS na Zona Sul, onde vão entrar agora Ipanema e Leblon e posteriormente Centro. Tem vários investimentos ali, mas tem áreas, por exemplo, que nós ainda estamos em processo de
de transformação, por exemplo, transporte de vans e combis complementar, estamos colocando ainda as estações na rua, por exemplo, táxis, uma área que ainda avançamos pouco, mas dá para avançar mais numa próxima gestão. Então, assim, é claro que serviço público, gestão pública é escolher prioridades e a gente escolheu algumas, mas certamente ainda falta fazer muito mais. Você falou ainda há pouco sobre licitação de linhas de ônibus. Eu acho que é a primeira vez na história do Rio de Janeiro que se faz licitação de linhas de ônibus. Nunca houve na história. Porque o que se tem notícia é que havia uma prorrogação ad eterno das concessões precárias que os empresários tinham, isso ia rolando e tal, com o beneplácito, enfim, da própria Câmara de Vereadores, havia uma complacência e não se chegava a essa situação ideal, que é você licitar e ter, explorando a linha, aquele que melhor serviço, melhor proposta ofereceu ao município. Quer dizer, foi um avanço a questão da licitação, não foi? Um avanço brutal. Você imagina não ter contrato. O contrato entre as partes permite você ter números, permite você ter cobrar qualidade, permite você ter um poder coercitivo, você poder cobrar. Exato. Não existia isso na relação prefeitura com o sistema de ônibus. A gente não fazia ideia quantos pontos de ônibus tinha, quantos ônibus circulavam, qual era a quantidade de passageiros que circulam hoje nos ônibus. Hoje a gente chegou a tal ponto que nós conhecemos esses números que são básicos, mas a um nível de sofisticação. Por exemplo, hoje do centro de operações da prefeitura, nós temos mapeados os ônibus onde estão circulando com GPS, com câmeras para fora e para dentro dos ônibus. Isso vai se completar num prazo, até o final do ano, todos os ônibus da cidade vão estar absolutamente monitorados pelo poder público. Isso é fantástico. É uma mudança de paradigma brutal nessa questão da administração municipal. De organização. De organização. Quem anda pela Zona Oeste, eu sempre digo isso, quer dizer, tem um impacto muito grande porque viu um conjunto de obras que não se via há muitos anos no Rio de Janeiro. Talvez o morador da Zona Sul, que circula ali em Ipanema, não tenha noção, porque lá pouco tem que se fazer. Não há muitas frentes, não há muitas demandas, a não ser a questão da segurança, que é uma questão estadual e tal, mas não há, enfim, uma demanda de serviço público muito imediata. Agora, quem vai para a Zona Oeste, quem trafega para Santa Cruz, Campo Grande, Barra da Tijuca, tem um choque, porque a cidade naquela região está em obras, que na realidade são canteiros e mais canteiros de obras, a começar pelos grandes corredores. O Transolímpica, que faz a ligação lá com o Deodoro até a Barra da Tijuca, Transcarioca, Barra da Tijuca até o Galeão, e a outra também, que é a Transoeste, que vai até Santa Cruz, da Barra Santa Cruz. E esses grandes corredores, eles vão por fim aquele famoso gargalo que a Barra da Tijuca apresenta, porque a despeito da inauguração da linha amarela, a Barra ainda é um grande gargalo. Sair e entrar na Barra é um exercício complicado até hoje, né? É um exercício complicado porque você não tem transporte público, né? E hoje nós temos dois grandes investimentos naquela região da Barra, Recreio, que beneficia também Jacarepaguá, que são os BRTs, e o investimento da linha 4, que é um passo decisivo para que se melhore aquela situação de trânsito, porque não adianta simplesmente fazer alças ou novos viadutos, projetos viários ali que não se resolve o problema. Mas uma coisa que eu queria dizer, importante, você ressaltou aqui, há obras em toda a cidade, principalmente na Zona Leste, não, obras também na Zona Norte. Tem um investimento nosso da Prefeitura também, e isso por determinação do prefeito, no subúrbio da cidade, uma região que foi absolutamente esvaziada economicamente. Quem não se lembra como é que era o nosso subúrbio, com indústrias, com famílias, com qualidade de vida. Eu vim do subúrbio também, eu vim do Caxambi, e eu via como meu pai, como meus avós viviam ali, e hoje como é que ficou abandonado. E tem um forte investimento também em todas as áreas da Zona Norte para se recuperar, para trazer de volta o subúrbio carioca para um nível de qualidade de vida. Secretário, tanto a implementação dos BRTs quanto a revitalização do subúrbio da cidade também tem impactos nos âmbitos habitacional e econômico, né? Claro. Vocês já têm um estudo disso? Qual o impacto que essas áreas vão receber nos próximos anos? Não há dúvida. Agora, Alessandra, é claro que, por exemplo, um investimento como a Transoeste, você tem toda uma modificação no custo da terra, no custo habitacional, nos investimentos, na decisão das pessoas em morarem perto daquela via, ou aqueles que pensavam em se mudar para outros lugares, tomarem a decisão de ficar nesse lugar, porque ganhou
uma possibilidade de transporte barato, eficiente, transporte público. A cidade está vivendo, nesses próximos 5 anos, talvez, um volume de investimentos que poucas vezes viu na sua história, por vários motivos, pelo acerto dos governos, pelos eventos que estão programados para a cidade, Copa do Mundo, Olimpíadas. A gente estima que a gente vai viver uma espécie de quase 30 anos de investimento público em 5 anos. Isso muda completamente essa lógica espacial, econômica da cidade. A gente tem acompanhado isso. É difícil você ter uma previsão exata de, não, o custo aqui vai subir, o crescimento populacional vai se deslocar de tanto para tanto, até porque medir esse impacto nessa velocidade dos investimentos não é um processo simples. Mas a gente tem acompanhado como é que está esses deslocamentos, mas uma coisa importante, a gente está investindo muito também, além da Zona Oeste, que foi a região que mais cresceu na nossa cidade, mas investir muito na Zona Norte, para que a gente não perca, não se continue perdendo as pessoas saindo da Zona Norte para ir, por exemplo, se ocupar em favelas ou tentar se aglomerar ainda mais longe ainda na Zona Oeste e precisar cada vez mais de investimento. Eu vou fazer um rápido intervalo e voltamos em 1 minuto com o secretário-chefe da Casa Civil da Prefeitura, Pedro Paulo Carvalho.